que 20 a 30% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica podem ter recidiva da obesidade. Por que a obesidade é recidiva? 90% das vezes, quando a obesidade é recidiva, é porque o paciente faz uma ingesta de alimentos altamente calóricos na forma líquida e pastosa. Sorvete, chocolate, leite condensado, amendoim e cerveja. Descobre que é para comer um líquido pastoso. Aí não Passa tem bem, amendoim, né? passa bem. Comer coisa errada. Os pacientes chegam a se esconder para tomar uma lata de leite condensado. Nossa. Tá? Come um pote de sorvete. Que engraçado, porque eu isso nunca passa quis bem. tomar um lata de leite condensado. Ah, você não sabe o que é bom. Sério? Nunca? Que engraçado. Né, Cleber? Então, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante. E tem aqueles pacientes que, por mais que façam tudo certo, vão ter recidiva da obesidade. Hoje, cada vez mais se caminha para o mapeamento genético. Tá? Então, existe hoje serviços fora do Brasil que fazem o mapeamento genético da pessoa antes de ser operada. E diz assim, esse paciente aqui é não respondedor. Então, você pode fazer a cirurgia e ela não vai responder à cirurgia. Ela não vai ter uma perda de peso adequada. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, que a gente está acostumado a ver. A gente vai ver um filme americano daquelas mulheres negras que cantam música gospel no Harlem e no Bronx. Que tem aquele vozeirão de tipo Aretha Franklin. Sim. Tá? São mulheres que não adianta operar. Porque elas fatalmente elas terão a genética... assim, vai falar mais alto. Gente, que coisa incrível. Sangue não é água. Isso é uma novidade para mim. Tem muita coisa para crescer, né, doutor? A genética não degenera e também não regenera, sabe? Então, assim, é fato. Elas têm uma alteração cromossômica que cursa com obesidade. Então, são pacientes que a gente chama de não respondedor. Pode operar, pode fazer tudo certinho, o paciente pode fazer tudo certinho, que ela vai ter recidiva da obesidade. Então, o caminho futuro é mapeamento genético. Assim como tem mapeamento genético para determinadas doenças, vai acabar tendo mapeamento genético para a questão da cirurgia bariátrica. Tá? Paciente respondedor e paciente não respondedor. Muito bem. Edna, e voltando a falar do comportamento, então o quanto que o comportamento é importante, né? A gente falava ali de políticas públicas. Ele, na verdade, ele é essencial para qualquer área, né, Michele? Para a sua, no caso de educação, de prevenção, precisa ter uma mente aberta para entender das mudanças. A questão de comportamento, aquilo que eu comentei com você. Pais como eu, que tiveram uma vida talvez um pouco mais sacrificada, né? Eu nasci aqui no Brasil, mas meus pais saíram daqui. Nós éramos criança. O Kleber não é brasileiro, por isso que ele tem essa cara de argentino. Não é brasileiro? Não, ele não é brasileiro, ele é importado, por isso que ele é chique. Pessoa internacional aqui. Nós moramos fora, numa época em que o dinheiro aqui do Brasil chegava lá fora, não valia nada, enfim, a gente passou uma certa dificuldade e a gente não tinha muitas condições, família com 4 filhos, enfim, era a coisa contada. Quando eu tive liberdade de escolha alimentar, cara, eu comia tudo que podia e mais um pouco. Mas eu sempre fui magra. Quando eu me tornei mãe, eu mantive esse hábito de ter essa... E aí acabei fazendo um estrago nos meus filhos, né? Então, quando você se percebe o comportamento, não quer dizer que eu vou repetir o comportamento padrão dos meus pais. Talvez eu vou para o lado totalmente oposto. Talvez eu faça o caminho inverso. Mas é importante a gente olhar, entender de comportamento. Hoje, a informação está ao acesso dos nossos dedos, né? Nossos hábitos de vida, nós fomos criados, a nossa geração, acredito que o Felipe também, você também, para a gente gastar nossa energia na rua, né? A gente voltava para dentro de casa quando a barriga roncava de fome. As crianças de hoje em dia só malham o dedo no celular e na televisão. Olha, isso aí já dá isso mais é o quê? 2 horas de comportamento. Fala no próximo. Nós assistimos aquele documentário onde o pai estava criticando o filho extremamente obeso, acima do peso, uma criança pequena gritando, nossa, criança lá, se jogando no chão. Horrível a situação. Horrível, com problema cardíaco, enfim. O pai criticando o filho, fazendo a matéria da TV e comendo, não por estar comendo, nós também estamos comendo, mas comendo um salgadinho, tomando refrigerante. Enfim. O pai é enorme e tal. Então, assim, criticando algo que nem ele faz, enfim. Então, hoje é extremamente importante a gente olhar para essa questão comportamental, né? Não é só comportamento, nem tudo é só comportamento, existe a genética. Isso que o doutor estava falando, eu fiz uma formação há pouco tempo por Harvard, que determina que 30% só das nossas doenças e todos os problemas são genéticos, todo o restante é comportamento, ambiente ou emoções. Então, o entorno é muito maior, porque a gente se apega, mas né, meus pais eram assim, então eu tenho...
a predisposição genética para qualquer coisa é uma média de 30%. Então, ela é mínima. Todo o restante é mais importante. A gente precisa se atualizar e falar a respeito, cobrar, né, posicionamento. A gente precisa entender até para saber cobrar os nossos direitos. Enfim, o doutor Felipe, acredito que nunca trabalhou no setor público, sempre no privado, né? Trabalhou também? A primeira história ali do livro é a história quando a gente começou a fazer cirurgia bariátrica no Hospital Santo Antônio. Nossa, que a gente operou um paciente. Pensa as histórias, né? E depois a gente chegou, quando terminou a cirurgia, o paciente não passava no elevador. Não conseguia subir para UTI. Que legal. Ele era tão obeso, uma obesidade tão grave que ele não entrava no elevador do hospital. Meu Deus. Teve que chamar, os bombeiros vieram para o hospital para carregar ele até o segundo andar da UTI. Olha assim, só. Pode falar, refazendo aqui, reforçando o que você já falou desde o começo. Cirurgia bariátrica não cura obesidade. Cirurgia bariátrica é uma segunda chance. É o primeiro passo, o primeiro como passo. você falou. Não adianta você fazer a cirurgia bariátrica e continuar com os velhos hábitos, que o resultado vai ser você se tornar obeso de novo. Então, é uma segunda chance para, a partir daí, você adquirir novos hábitos, ter uma alimentação adequada, ter atendimento psicológico adequado. E agora eu vou entrar na tua área. Atividade física. O que mantém a perda de peso ao longo dos anos, Michele, é a adesão do paciente à atividade, exercício físico. Então, ele tem, porque é tudo que a gente faz é atividade física. O importante é o exercício físico. Concorda comigo? Sim, tá? Com certeza. E o paciente tem que se conscientizar que ele vai ter que fazer exercício físico. O que é o mais indicado? Musculação. E aí vem um grande problema, porque se a pessoa já está nessa condição... Como vai ser ela estava sedentária até então, né? Então, para mudar isso também é complicado. Mas a partir do momento que ela perde peso, ela vai ter um ânimo maior para fazer atividade física, para fazer exercício físico. E é importante que ele tenha uma personal que saiba trabalhar esse paciente para não lesionar. E também tirar os olhos de julgamento, Sim. né? Porque pode até ser profissional, às vezes tem um julgamento então, também. Né? A adesão do paciente o exercício físico é o que mantém a perda de peso ao longo dos anos. Ponto. Então, é fundamental. O resultado daqueles pacientes que fazem atividade, exercício físico regular é muito melhor do que aqueles pacientes que não fazem. A recidiva da obesidade, 100% dos pacientes que têm recidiva da obesidade são pacientes que abandonaram a equipe multidisciplinar. E são pacientes que não fazem exercício físico, não fazem acompanhamento com a Nutri, não fazem acompanhamento com a psicóloga. Como eu te falei, se o paciente me perguntar o que é o mais indicado, musculação, mas o que ele tem que fazer? O que ele gosta, né, Michele? O que ele gosta de fazer. Que é a mesma coisa que eu sempre respondo? Se me perguntar, primeira coisa, musculação para todo mundo. Mas, se não dá, faz o que dá. Faz o que você gosta de fazer porque natação. Senão a tendência de abandonar vai ser muito... Se você gosta de pedalar, vai pedalar. Grande. Se você gosta de Muay Thai, vai fazer Muay Thai. Porque, infelizmente, as outras atividades não desenvolvem a massa muscular que é tão importante para o corpo, né? Não tem outra, né? Não tem. Eu posso correr, nadar, não desenvolve. É musculação. Mas, doutor Felipe, deixa eu comentar uma coisa com vocês, gente. Vocês acharam que o tempo era pouco? O doutor falou... Era muito? Não, gente, o doutor achou que era muito. Estamos na lata. A gente vai ter... Eu vou dar mais 5 minutinhos aqui só pra gente finalizar. Já estamos agora que começou a ficar bom. Mas pra ver como é importante a gente falar e como tem assunto pra gente falar. Então, doutor Felipe, primeiro de tudo, agradecer, né, a tua disponibilidade. Eu queria que você deixasse um recado, né, para os nossos parceiros, para os nossos ouvintes, para todo mundo que vai estar acompanhando, né, a gente nas diversas plataformas, né, sobre a importância desse olhar carinhoso para a obesidade, para a cirurgia bariátrica, saber que tem as indicações, contraindicações, respeitar isso. Né, como profissional da área que você é, apaixonado pela profissão e com esse carinho todo que você tem com os pacientes, deixar esse teu recado final aí. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, ninguém escolhe ser obeso. Tá? A pessoa portadora da obesidade, ela não pode ser taxada de relaxada ou de preguiçosa. A obesidade é uma doença multifatorial que não está só associada à ingesta alimentar inadequada. Então, não julguem. Toda obesidade tem uma história. E aquilo que eu sempre repito, ser obeso não é defeito e ser magro não é qualidade. Se a pessoa é portadora da obesidade, ela merece ser acolhida, ser respeitada
e não ser julgada. Ela tem tratamento. A obesidade é uma doença grave, mas felizmente tem tratamento, seja clínico ou seja cirúrgico. E aqui o livro do Dr. Felipe Koleski, né? Não vamos esquecer, gente. Histórias de peso, a obesidade como ela é. Dr. Felipe, aonde que dá para adquirir e comprar o livro? Blue Livros. Aqui na cidade de Blumenau, na Blue Livro. No Parque Europeu. E aqui na 15. Na clínica. Na clínica tem também. E na Amazon também tem. E no Kindle também tem. Doutor Felipe, qual é o Instagram? É o seu nome mesmo? @Felipe Koleski. @Felipe Koleski. Isso. Tudo com K daí. Koleski com K. Isso.